Boa noite. Aqui nós, esta noite, no Toque do Dia, como de costume, estamos sempre anunciando a palavra de Deus, sempre com uma participação especial, trazendo pessoas para transmitir o Evangelho de uma maneira única, particular, né? De cada um, né? Vocês devem ter notado que cada um tem uma característica, né? Ninguém está copiando ninguém, cada um é ele mesmo, né? O que Deus tem dado para ele. Então, esse é o nosso objetivo com o Toque do Dia, né? De ser bem autêntico e transparente, né? E hoje nós convidamos Keila Regina para estar conosco aqui nessa véspera de Natal, né? Que o mundo todo comemora. O nascimento de Cristo, uma boa oportunidade de falar de Jesus Cristo, onde as pessoas estão realmente festejando esse aniversário, né? Não sabemos exatamente o dia, né? Mas o importante é festejar, né? E o aniversariante sempre quer ser festejado, né? Ele quer um dia para comemorar o seu aniversário, né? Então, já que todos comemoram, vamos também agradecer por esse dia, né, por esse nascimento de Cristo, né, em nossas vidas, né, em nossas famílias, em nossa igreja, em nossas cidades, né, ele possa realmente reinar. Então, hoje, nossa convidada é Keila Regina, ali da Neotestamentária da Frei Mariano, do pastor Eliseu Campos, e ela tem uma atividade junto com os jovens ali da igreja, com os adultos também, sempre ministrando a palavra. Então, Keila sempre está ativa com o discipulado, preparação de jovens, e aqueles que querem batizar também, tem que passar por um discipulado ali na igreja, né? E Keila sempre está na frente dessa obra. Então, vamos chamar Keila para ver o que Deus tem dado para ela, para transmitir no Toque do Dia. Bem, Keila, por favor, chega até aqui. Olá, boa noite. Ó, já vi Belinha aí, tudo bom, Belinha? Bom te ver aqui também. Estou muito feliz de poder estar compartilhando, né, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração esses dias. E hoje orando ao Senhor, Deus me dá um direcionamento aí. E Deus, na verdade, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é algo que Deus tem falado comigo, é algo que o Espírito Santo já tem ministrado ao meu coração. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Começar essa live com uma pergunta. Você já se perdeu em algum momento da sua vida? Você já se viu em um lugar sem saber para onde ir ou onde você está? E essa pergunta pode ser também de uma forma física, né? Você estava numa cidade, de repente se perdeu, uma cidade que você não conhece, ou numa floresta, né? Quem faz trilha aí, de repente você pegou uma trilha e se perdeu e não sabia exatamente onde está. Então, se você já se viu nesse momento perdida, né? Eu falo isso que fala muito comigo porque alguns estudiosos falam que quando a gente chega nos 40 anos, o ser humano ele tem algumas fases de crise que passa. E estudando um pouco, diz que os 40 é uma fase de crise também. Você para um pouco e pensa, nossa, que rumo tomar, que direção seguir. Eu já tô com meus 40 e tantos, né? Não vou abrir aqui, até parece. Mas também cheguei nessa posição, né? E agora o que fazer? Um pouco perdida mesmo na direção, que rumo tomar. Então, esse estar perdido pode ser de uma forma física, como pode ser algo interior também. E aí eu te faço outra pergunta, uma situação muito mais difícil. Você já ficou no escuro?
Quando você tá lá na sua casa, de repente apaga a luz, né? Acaba, né, daquele apagão ali na sua casa. Tudo bem, na sua casa você ainda conhece a disposição dos móveis, você vai tateando aqui, tateando ali. Ou de repente você foi para um lugar, né, outra casa, um lugar totalmente desconhecido e já deu aquele apagão total ao ponto de você não enxergar nada. A pergunta que eu te faço é como você se sentiu nessas situações. Seja perdido, sem saber onde está e nem para onde ir, e também num ambiente escuro, sem saber onde se movimentar. Qual foi a sensação que você teve, né? Quais foram os sentimentos que você teve nessas ocasiões? Eu, pelo menos, quando fico me sentindo perdida internamente, isso gera em mim muita ansiedade, sem saber o que vai acontecer, sem saber para onde ir, porque eu sou muito objetiva, eu gosto das coisas já definidas. Então, quando eu me vejo em situações que eu não sei o que fazer, isso gera ansiedade em mim. Talvez você possa sentir medo, desamparado, abandonado, desesperançoso. Talvez nesse momento você também esteja vivendo um caos, vivendo na escuridão interna, com medo, sem perspectiva muitas vezes de futuro, sem esse vislumbre do que pode acontecer, né? E talvez você possa nesse momento estar perguntando, tá, Keila, mas o que isso tem a ver com o Natal? Né? Hoje é uma data festiva, nós vamos falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus, e aí você começa a falar sobre escuridão, sobre estar perdido, sobre estar desesperançoso, né? Com muitas dificuldades, porque nós sabemos que o Natal é uma das épocas mais iluminadas do ano, né? Eu tô aqui em Corumbá, perto da Praça da Independência, que está toda iluminada, todo mundo que passa ali vê algo muito lindo, né? São luzes, são aquelas músicas alegres que nos remetem, para mim, pelo menos, remete muito à infância. Meu pai gostava de iluminar a minha casa, então eu gosto de fazer muito isso, colocar luzinha, pisca-pisca, e é uma época bastante iluminada, com enfeites, né? Cheia de alegria. O mundo celebra o Natal. E celebra o Natal muitas vezes como um show que pode ser vazio de luzes artificiais, que mascaram muitas vezes a escuridão que algumas pessoas têm vivido e se encontram. Mas o verdadeiro Natal, ele não começa com um cordão de luzes. Ele começa com uma escuridão interior que muitas vezes nós sentimos. Naquele vazio que temos quando nos sentimos perdidos e sem direção. Por quê? Porque quando nós reconhecemos que nós estamos perdidos, estamos na escuridão, vivendo o caos, no escuro, nós entendemos que nós precisamos ser resgatados. Então, é sobre essa percepção de quando nós entendemos que nós precisamos desesperadamente de um resgatador, que nós precisamos desesperadamente de uma direção, de uma luz que não se apaga mesmo quando há ausência de energia, de uma luz que não se apaga mesmo quando a gente vai lá e desliga o interruptor. Então nós só podemos perceber que precisamos de luz e direcionamento quando nós nos encontramos nesse lugar, perdidos no escuro, sem direção. E eu quero dizer uma coisa a você: Deus sabe disso. Ele sempre soube. Tanto que antes mesmo de criar a terra, lá em Gênesis 1 a gente vê que a terra era sem forma, ela era vazia e ela estava na total escuridão. Deus viu. Ele viu essa total escuridão, ele viu esse caos, ele viu a desordem, ele viu o que estava acontecendo naquele lugar e ele veio. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, ele se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz.
e houve luz. Eu quero te dizer que algo não estava bem na terra. Lá no Gênesis, algo já não estava bem na terra. Ela era vazia. Ela era um caos. Ela estava em trevas. Era uma tremenda escuridão. E o Espírito de Deus entrou nessa escuridão para trazer luz, para trazer ordem, para trazer forma, para trazer restauração. E Jesus fez a mesma coisa. Há mais de 2000 anos, Cristo nasceu, ele entrou nessa história. Ele entrou na nossa história, ele entrou no caos, ele entrou na escuridão, ele entrou nessa desordem que se tornou a humanidade. Ele veio, o próprio Deus, ele deixou a sua glória para entrar nessa escuridão e nos resgatar, porque Deus sabia que nós estávamos perdidos, que nós estávamos na escuridão, que existia um caos, que algo precisava ser restaurado, algo precisava ser transformado, e por ele saber que existia isso, ele enviou Jesus, e Jesus veio para nos resgatar. Olha que lindo, antes mesmo da gente entender que o Natal começa aí nessa desordem, porque essa desordem que há dentro de mim, essa escuridão que há muitas vezes dentro de nós, né? Essa confusão, essa falta de direção, Deus sabe disso, e Jesus, ele continua entrando em lugares escuros, ele continua entrando, buscando o perdido, o desamparado, o esquecido, e todo aquele que reconhece que precisa de luz e de direção. Por isso que eu disse que o Natal começa quando eu reconheço que preciso desesperadamente. Quando eu reconheço que eu estou no caos, que eu encontro em desordem, que eu preciso, que existe algo vazio em mim, que existe uma escuridão, que eu preciso de direção e eu preciso de resgate. E Jesus, ele continua resgatando. Jesus disse lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão na escuridão, pois terão a luz da vida. Então, o verdadeiro significado do Natal é sobre como esta luz nos resgata da escuridão. Lá em Lucas 2,30 diz assim, 30-32, vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Então, o verdadeiro significado do Natal começa aí, né? Nessa percepção da minha própria escuridão, nessa percepção que eu preciso que a luz entre na minha vida, porque quando a luz entra, a escuridão vai embora. O Natal celebra essa luz de Jesus Cristo iluminando, trazendo luz para a nossa escuridão, trazendo luz e ordem para esse caos que muitas vezes nós vivemos. Jesus, ele fala lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo e quem me segue terá a luz da vida. Lá em Salmos 119 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, Jesus é essa luz que nos direciona, é essa luz que nos mostra totalmente a direção, que nos tira dessa confusão. Ele nos dá um novo dia. Ele enche o nosso dia de esperança. Então, se você está desesperançoso, Jesus é esse alguém que pode trazer uma esperança de futuro. Ele que guia quando está tudo escuro. Ele nos faz brilhar e vivenciar a glória da sua presença. Jesus, quando veio, ele foi luz para muita gente. Ele abriu os olhos dos religiosos. Ele fez de pescadores discípulos. Ele deu valor para aquelas pessoas que eram marginalizadas na época, que eram colocadas à margem da sociedade e ninguém dava valor. Jesus, ele veio e resgatou. Ele veio resgatar eu, a mim e a você. E ele continua fazendo isso. Ele curou, ele restaurou, ele mudou a vida de muitas pessoas. E ele pode mudar a minha vida, e ele pode mudar a sua vida. Jesus, ele trouxe um futuro
para aqueles que não tinham mais esperança de um futuro, né? O que nós podemos dizer da mulher samaritana? Aquela mulher que provavelmente não tinha amigos, porque ela ia ao meio-dia ali ao poço, onde não tinha outras mulheres para buscar água, porque ela era marginalizada, além de ser mulher naquela época, né? As mulheres já eram à margem da sociedade por si só. Ela era samaritana, os judeus não se davam com samaritanos. Ela tinha já cinco maridos. Imagina como que aquela mulher era tratada naquela sociedade. Então eu nem imagino como que era o pensamento daquela mulher sobre si mesma, porque ela deveria se sentir tão inferiorizada, sem esperança, sem futuro, que ela ia lá ao meio-dia quando não tinha ninguém. Eu não quero topar com ninguém, porque eu sei que as pessoas vão falar e tal. E de repente ela encontra Jesus. E Jesus muda a história dela. Jesus muda a sua vida. Jesus muda a maneira que ela olhava até a si mesma. Quando Jesus trata, ela vê, né, a luz entrou ali na sua vida. Jesus revelou até aquilo que ela precisava mudar, aquilo que ela precisava ser transformada, porque quando a luz revela, quando ela entra, a escuridão vai embora, ele nos mostra aquilo que nós precisamos mudar para ter um futuro, para ter uma perspectiva de vida, para andar em novidade de vida. E a mulher samaritana, aconteceu isso com ela. Jesus transformou a vida daquela mulher. Aí nós temos a história ali do paralítico também, de Betesda, né? Ele estava ali na beira de um poço, ele não andava, ele não saía dali. Ele provavelmente tinha família, mas não se relacionava com ela. Imagina ele ali, à margem, sempre esperando que alguém colocasse ele ali naquelas águas. Quando o anjo descia, balançava as águas, né? Quem não conhece a história, o anjo descia, balançava as águas, e o primeiro que entrasse nessa água era curado. Só que ele nunca conseguia entrar nessa água. Anos e anos ali. Imagina que vida era essa, né? Não sabemos como ele se alimentava, de repente, das migalhas das pessoas que davam alguma coisa, ou aquilo que ele conseguia. Não tinha relacionamento com pessoas. Que perspectiva ele tinha? Que caos, que escuridão aquele homem vivia. E de repente a luz chegou. Jesus chegou, e quando ele chega, ele diz: o que você quer que eu faça? E ele conta a sua história para Jesus. Olha, eu não consigo entrar ali. E Jesus fala: levanta e anda. Jesus restaura aquele homem. Ele trouxe luz, ele trouxe ordem, ele recuperou aquele homem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É isso que a luz faz, é isso que Jesus, que ele fala de si: eu sou a luz, né? Então ele trouxe essa restauração, ele resgatou esse homem, a vida daquele homem. O que nós podemos dizer também sobre um homem endemoniado, que não tinha nem domínio de si. As pessoas tinham medo dele. Ele andava pelado ali naquela região. As pessoas corriam, não ficavam, porque aquele homem tinha muitos demônios dentro dele, era totalmente possuído. E a luz chegou naquele lugar. Jesus chegou, a escuridão teve que ir embora, os demônios tiveram que ir embora, e ele fala: sai desse corpo. E aquele homem foi completamente restaurado. Jesus entrou naquele caos. Jesus trouxe ordem na vida daquele homem. Trouxe restauração, renovação completa. E você vê, quando a luz chega, quando Jesus chega, né, toda desordem vai embora. Jesus começa a restaurar, ele nos restaura completamente. E aquele homem foi um testemunho naquele lugar, tanto que a Bíblia fala que ele queria seguir Jesus, né? Ele queria ir por onde Jesus fosse. Quem é esse homem que mudou completamente a minha vida? Eu quero te seguir. E Jesus falou: não, fica. Por quê? Porque ele precisava ser um testemunho vivo de quem Jesus era naquele lugar, de tamanha ordem, de tamanha transformação, restauração, de tamanha luz que Jesus trouxe na vida daquele homem. Então, lembrei também de alguém, né? Marta.
Quem conhece aí a mulher, quem é dona de casa, talvez se reconheça muito como Marta, porque Marta, ela exercia o papel de mulher daquela sociedade. Qual era o papel de mulher daquela sociedade? Servir as pessoas. Então a mulher estava lá na cozinha, estava arrumando a casa. As mulheres, elas não poderiam sentar aos pés assim dos estudiosos. Elas não podiam fazer isso. Elas não eram ensinadas naquela época. E Marta estava executando ali o que ela tinha que fazer. Só que Maria, irmã dela, sentou aos pés de Jesus. Ela reconheceu a luz. Ela reconheceu aquele que poderia restaurar e transformar a sua vida, que podia trazer ordem, que podia completar aquele vazio, que podia mandar embora a escuridão. Marta ficou lá ocupada. E Marta fala, Jesus, olha Maria e ela não me ajuda, fala para ela me ajudar. E Marta passando desapercebido, né? Que a luz estava ali, acessível. E Jesus fala, olha Marta, uma coisa, você tá atribulada com muitas coisas, você está preocupada com muitas coisas. E às vezes a gente anda assim, né? Preocupado com muita coisa, ansioso com muita coisa, né? No meio da confusão com muita coisa. E a nossa cabeça está cheia disso e a gente não percebe que a luz está ali, acessível, que a luz quer entrar, que a luz quer transformar, quer tirar esses meus pensamentos ansiosos, preocupados. Jesus estava ali, Jesus fala para Marta, Marta, você está ansiosa demais, Marta. Maria escolheu a melhor parte, uma coisa é necessária. Então eu entendo aqui que uma coisa é o suficiente. Jesus é suficiente. E quando a gente senta aos pés de Jesus, ele transforma a nossa mente. Ele muda as nossas emoções. Sabe quando a gente está confuso sobre o que fazer e nos sentimos perdidos? Como eu falei no começo, né? Às vezes você pode estar assim, sentindo perdido, minha vida está um caos. Tá tudo muito bagunçado, eu não sei para onde ir, eu estou me sentindo na escuridão. Jesus é essa luz que entra. Quando ele entra e nós nos sentamos aos seus pés, recebemos Jesus, essa luz que traz, que clareia todos os nossos pensamentos e coloca as nossas preocupações no devido lugar e traz paz, né? Traz paz para a nossa alma. Aquela ansiedade que se agita dentro de mim começa a se acalmar. Porque Jesus é isso, ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade dentro de mim. Ele organiza o caos que muitas vezes está dentro de mim. Ele traz a luz daquela escuridão, naqueles lugares que eu tenho me sentido sozinho, abandonado. Jesus, ele completa, porque Jesus é suficiente. E Maria entendeu isso. Maria sabia que podia encontrar isso. E Jesus confirma, olha, uma coisa é necessária. Uma coisa é suficiente, né? Lá em Isaías 9:2 fala assim, o povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E talvez você esteja nesse lugar de escuridão, mas a luz veio. Há mais de 2000 anos atrás, ele entrou nessa escuridão, ele entrou nesse caos da história, ele entrou, ele se fez presente, ele se tornou homem, para quê? Para nos tirar desse lugar, para nos dar restauração, para tirar o caos e desordem da nossa vida, para nos dar equilíbrio e paz, paz que excede todo o entendimento. Lucas 1:78-79 fala assim, graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Esse é Jesus. Esse é a luz que veio ao mundo para trazer restauração, para nos resgatar.
resgatar. Então o Natal é isso, é um sinônimo de resgate, é Jesus entrando nessa história, resgatando eu e você, nos tirando desse caos, nos tirando da escuridão, nos dando uma esperança de futuro. Então, se você ainda não recebeu essa luz na sua vida, Jesus em seu coração, então nesse momento deixa essa luz entrar, deixa Jesus entrar na escuridão da sua vida, deixa Ele te guiar. Ele é capaz de entrar no nosso caos e trazer ordem. E se você já tem Jesus e tem se sentido assim, seja como Maria, sente aos pés de Jesus, porque eu posso dizer com convicção que nos momentos de maior dificuldade, de muitas vezes sem saber o que fazer, para onde ir, a palavra de Deus que vinha à minha mente é: para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? E nesse momento o Espírito Santo nos dá paz. Jesus acalma a nossa tempestade, Ele nos dá uma direção, e às vezes Ele nem nos direciona para onde ir, mas Ele nos dá paz de saber esperar e entender que o tempo certo Ele vai mostrar. Assim como o povo de Israel no deserto só se movimentava quando a nuvem se movimentava, e eles podiam ter a certeza que eles seriam sustentados naquele deserto, é a mesma coisa com nossas vidas. Talvez Deus não esteja te mostrando onde ir, mas Ele te sustenta nesse momento. Ele acalma essa tempestade, Ele te dá sustento, Ele te dá provisão nesse lugar que muitas vezes pode até ser um deserto, mas Ele te sustenta, Ele acalma o nosso coração, Ele traz paz para a nossa alma. Esse é o Jesus, esse é o verdadeiro Natal. A luz veio para nos resgatar. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fale com você, como ela falou comigo. Jesus trouxe uma paz incrível ao meu coração com essa palavra, que Ele possa trazer mesmo, possa apaziguar a tempestade interna, esse caos que muitas vezes nós entramos. Jesus, Ele entra aí nesse lugar, acalma e nos dá paz. Deus abençoe. Que bênção, né? A palavra é ministrada para nossa irmã Keila, Regina. Realmente a luz está à nossa disposição. Basta nós tomar uma decisão, de crer, de receber. Apocalipse diz que o Senhor está à porta batendo. Ele está convidando a todos, diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, estará em comunhão. A luz vai entrar na sua casa, no seu tabernáculo, no seu interior, no seu mais íntimo, para, como Keila disse, para organizar, para colocar as coisas nos seus devidos lugares, organizar a nossa mente. E o apóstolo Paulo fala que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele não será confundido. Ele terá as coisas, um discernimento sobrenatural, enquanto todos vão estar preocupados, aqueles que têm Cristo estará em paz, com segurança, sabendo realmente o que o Senhor quer para ele. Então queremos agradecer por essa palavra e que todos realmente possam ter deixado Jesus Cristo nascer no seu interior, ele crescer, apóstolo Paulo fala também que Cristo tem que ter a estatura, que nós devemos ter a estatura de Cristo. Então esse Cristo tem que nos envolver e nós crescermos na sua estatura. Ele cresce, ele nasce como um bebezinho, mas ele já não é um bebezinho, já se passaram 2000 anos, temos que deixar de ver Jesus Cristo como um bebê, e sim como um homem de 2000 anos que quer reinar no seu coração. Então queremos agradecer a atenção de todos e que Deus abençoe essa palavra nos seus corações. E na próxima quinta-feira
estaremos aqui novamente com um novo pregador, né? Um novo irmão para trazer a palavra ao toque do dia. Assim agradecemos a todos, que Deus abençoe. E vamos falar, né? Gostoso, né? Feliz Natal, né? Muita gente não quer falar, mas é um Feliz Natal, é Feliz Aniversário para Jesus, né? Oh, Jesus, não sabemos a data certa, mas queremos te felicitar, queremos alegrar, queremos dar presentes, que é melhor dar do que receber, né? Queremos alegrar, alegria. Foi o que os anjos disseram aos pastores: alegrai-vos, hoje nasceu, né? Que hoje pode também ter nascido Jesus no seu coração. Agradeço a atenção de todos, que Deus abençoe e que todos possam ter Jesus no coração. Amém? Um abraço a todos e um Feliz Natal.